Como estudioso do comportamento humano e um especialista em liderança, o que eu vejo nos líderes é uma grande dificuldade. Uma grande dificuldade para quê, Murilo? Para garantir que o seu time faça o que precisa ser feito. Quando você tem uma equipe, você percebe que uma equipe ela tem uma dinâmica, ela tem toda uma espécie de vida própria. E essa vida própria que o time tem vai fazendo com que o líder às vezes se perca. Ele não sabe muito bem como as coisas estão sendo feitas, ele não sabe se a coisa está sendo bem feita, inclusive, qual é o padrão de qualidade. E aí, diante desse grande desafio de fazer com que o time faça o que precisa ser feito de uma vez por todas, porque é isso que um líder precisa para ser reconhecido e ser respeitado, precisa de um time que gere resultado, tá? Nesse mar de dificuldades, ele se vê diante de um dilema. Se você é um líder, você vai se identificar com esse dilema, que eu mesmo muitas vezes já tive na minha vida, né? Você tem duas coisas. Ou você delega as tarefas para o seu time, correndo o risco de que elas serão mal feitas, ou de que elas nem mesmo serão executadas, ou de que os prazos serão estourados. Você delega correndo esse risco. Ou você não delega, fala, olha, eu faço melhor, então, para eu garantir que eu não vou ter problema, eu mesmo faço isso aí. E aí o líder acaba centralizando todas as coisas. Então, ou ele delega e corre o risco de se perder, de não conseguir controlar, ou do time não entregar e fazer mal feito, e ele vai ter que refazer de qualquer jeito, e depois o resultado é ele que vai ser cobrado. Ou ele centraliza e fala, deixa que eu mesmo faço isso aí, eu fico até um pouco mais tarde, mas eu garanto que a coisa vai ser feita e vai ser bem feita. Afinal de contas, ninguém faz como eu faço. Não é isso? É assim que o líder pensa. Então, esse vídeo foi feito para te ajudar a acabar de uma vez por todas com esse dilema, né? E com esse mito, é um verdadeiro mito, você dizer que se você delegar, você vai perder qualidade ou as pessoas não vão entregar. Então, fica comigo aqui que eu vou te ajudar com isso. Combinado? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, muito prazer, Murilo Manzano aqui, sou especialista em liderança, já atendo líderes, CEOs, executivos aqui no Brasil e no mundo há mais de 10 anos e é um prazer aqui ser útil para você de alguma forma. Combinado? Vamos lá, a primeira coisa é que todo líder ele tem que entender o seguinte, ele tem atividades de crescimento, que são as atividades estratégicas, são as coisas que você, como líder, só você pode fazer. Essas atividades estratégicas, elas estão competindo o tempo todo o seu tempo com outra coisa. As atividades de funcionamento. Então você tem uma operação rodando, você tem que fazer as coisas funcionarem. E é sempre uma competição de tempo. Fazer as coisas operacionais e deixar o estratégico de lado, ou fazer o estratégico e deixar o básico sem funcionar direito. Nenhum dos dois mundos é o ideal, é claro. O ideal é que você faça essas duas coisas. Um líder é pago para ser líder. E um líder faz o quê? Cuida da estratégia. Dependendo da sua posição de liderança, esse tempo direcionado à estratégia é maior ou menor. Mas se você é líder, você tem que pensar estrategicamente. Murilo, o que é pensar estrategicamente? É ficar o tempo todo identificando assim, como eu posso melhorar o resultado do meu departamento? Como eu posso deixar as pessoas mais motivadas? Como eu posso reduzir o nosso custo? Como eu posso aumentar a velocidade da nossa produtividade? Como eu posso aumentar o nosso lucro? Como eu posso diminuir a nossa despesa? Etc, etc. Isso é estratégia. Se você não é estratégico e ocupa uma posição de liderança, você não é um líder, você é um funcionário caro. É isso que você é, porque você ganha como líder, mas não é um. Então existem alguns passos aqui, são 5 passos que eu separei aqui, para que você faça o seu time fazer o que tem que ser feito, muito bem feito e te dê tempo de ser líder de verdade. Isso te faz crescer. É isso que leva você de uma supervisão para uma gerência, de uma gerência para uma superintendência, de uma superintendência para uma direção, para uma vice-presidência, para um CEO. É isso, esse é o único caminho. É ser um líder que faz acontecer, que tem um time que entrega. E como ele entrega e gera resultado, ele está sempre crescendo, as melhores oportunidades chegam para ele. Então esses 6 passos é para você que quer isso, combinado? O primeiro passo aqui é o seguinte, você precisa conhecer o seu time, você precisa conhecer as pessoas que você lidera. E quando eu falo de conhecer as pessoas que você lidera,
Eu não estou falando de você conhecer a pessoa intimamente, eu não estou falando de você, de alguma forma, cuidar da vida pessoal dela. Você não precisa fazer isso. Conhecer as pessoas é entender qual é o perfil daquela pessoa que você está liderando. Nós temos 4 tipos de pessoas no mercado de trabalho. Inclusive você é uma dessas 4. Então, quando você começa a conhecer o seu próprio perfil, você começa a treinar o seu olhar para conhecer o perfil do seu time, você aprende o seu melhor estilo de gestão e aprende o melhor estilo de gestão para cada um daqueles perfis. Então nós temos os perfis mais organizados, que são as pessoas que lidam melhor com regras, que precisam de mais detalhes. Você tem as pessoas que são mais impulsivas, então elas têm uma alta motivação, elas são ágeis para executar, mas elas precisam de uma direção melhor, senão elas acabam te entregando em um padrão de qualidade menor, então elas fazem rápido, mas não fazem bem feito se não tomar cuidado. Você tem o perfil de pessoas inovadoras, criativas, que têm várias ideias inovadoras, são visionárias, mas se você não tomar cuidado, elas se tornam distraídas e não pensam no agora, elas pensam só lá na frente e deixam de fazer o que tem que ser feito agora se elas não tomarem cuidado. E você tem as pessoas mais comunicativas, mais voltadas para relacionamento, elas tornam o seu ambiente prazeroso, mas se você não tomar cuidado, elas começam a esconder conflitos, elas começam a não fazer o que tem que ser feito porque elas colocam a felicidade acima do resultado. Então, esses 4 perfis de pessoas, esses 4 tipos de pessoas para liderar, é fundamental que você entenda o seu liderado, qual que é o perfil dele, porque toda a sua linguagem, toda a motivação daquele liderado vai depender disso. Né? No meu curso Destravando a Sua Comunicação, por exemplo, nós temos uma aula completa sobre isso, onde eu te falo quais são esses perfis, tem um assessment, um teste. Você faz o teste e descobre qual é o seu perfil como líder, já aproveita e descobre os seus pontos fortes e as suas fraquezas para liderar. Tá? No meu curso Destravando a Sua Comunicação, você tem essa informação mais completa, mais aprofundada lá, beleza? Então esse é o primeiro passo, conheça o seu time. Segundo passo, seja um bom comunicador. O que é um bom comunicador? Às vezes eu falo que liderança é comunicação, e eu não estou exagerando. Liderança é comunicação. Então, o que é um bom comunicador? Um bom comunicador é quando você vai delegar uma tarefa, você é claro e você é objetivo. O que é claro é você fala de uma forma que a pessoa entenda. Você fala de uma forma que, como se algo complexo, você fizesse uma criança de 7 anos entender. Esse é o estado de arte da comunicação, é você falar com clareza. E objetividade é você falar o que tem que ser falado. Nem mais, nem menos. Alguns líderes, eles investem bastante na clareza e acabam se tornando prolixos. Eles falam muito mais do que deveria falar. Então eles às vezes ficam fazendo rodeio, eles falam de detalhes desnecessários. Né? Outros líderes, eles são objetivos demais, eles deixam de dar detalhes que deveriam dar. Então um bom comunicador, ele é claro e ele é objetivo. Objetivo. Quando você delega uma tarefa, dependendo da complexidade, se você for claro e objetivo, a pessoa certamente vai estar com a consciência necessária, com as informações necessárias para executar. Agora, quando a tarefa é um pouco complexa, você precisa se certificar de que aquela pessoa sabe o que ela deve fazer. Então você comunicou, foi claro e objetivo, não deixe de se certificar se a pessoa sabe fazer. Você pode fazer isso de um jeito bem simples, assim, ó, ô fulano, então, essa é a tarefa. Você sabe exatamente como fazer? Tem algum ponto aí que ainda não está 100% claro para você, que eu possa ser útil? Se a pessoa tiver algum ponto que não está 100% claro, ela vai te falar. E nota, o que eu perguntei é, tem algum ponto que não está 100% claro? Porque se você pergunta para o teu liderado, tem alguma coisa que você não sabe fazer? Ora, você vai colocar o seu liderado em uma situação desconfortável, porque se ele falar para o líder dele que ele não sabe fazer, ele vai se sentir exposto. Então o que ele vai falar? Não, eu sei fazer sim. Né? E você só vai descobrir que ele não sabia quando a tarefa já acabou e está tudo errado. Né? Então, eu te dou essa dica. Acompanhe, certifique de que a pessoa entendeu. Bom, então, nós temos um caminho claro até aqui nesses 2 pontos. Conheça as pessoas. Para delegar tarefas e fazer com que as pessoas executem,
Você precisa conhecê-las para entender o melhor jeito de delegação. Segundo, seja um bom comunicador. Você cumpriu esses 2 pré-requisitos, você vai para o próximo. Toda ação delegada precisa de um prazo. E se a pessoa te disse que vai entregar naquele prazo, não abra mão daquilo. Você precisa combinar com o seu time o seguinte, olha, se você combinar um prazo comigo, isso é sagrado. Eu te convido a cumprir o que você combinou comigo. Por que isso é importante? Porque se você combina prazo, o seu time não entrega e está tudo bem, ou pior, né, se você nem combina um prazo, o teu time está deixando de te entregar. E a coisa vai virando um padrão, você vai se tornando um líder medíocre, você vai deixando a coisa correr solta. E as pessoas começam a entender o seguinte, olha, se eu não fizer, quais são as competências? Nenhuma. Acontece que muitos líderes cometem o erro de eles mesmos não cumprirem o que eles falaram. E aí ele perde toda a autoridade. Isso prejudica a imagem dele diante do time. Então como é que ele vai cobrar que a pessoa entregue no prazo se ele combina um prazo e não entrega? Né? Então sempre, eu sei que vocês já sabem disso, eu bato muito nessa tecla, mas você precisa ser um líder exemplar. Tudo começa em quem você é. Os resultados de uma equipe é do tamanho do líder. Você precisa crescer pessoalmente como líder e profissionalmente para fazer com que a coisa aconteça. Tá? Então nota, você já conheceu o seu time, você já é um bom comunicador, você está definindo prazos, toda ação delegada tem um prazo. E o prazo é assim, uma dica extra para definir prazo. Você vai falar assim, fulano, eu preciso disso até amanhã às 5 da tarde. Você vai falar assim, fulano, até quando você me entrega isso? Nota que é diferente. Porque quando a pessoa te disser o prazo, ela se responsabilizou por ele. Agora, se você dá o prazo, não foi ela que escolheu esse prazo, a chance dela se comprometer é bem menor. Murilo, olha, eu consigo te entregar isso aqui até semana que vem. Se eu quero que ela me entregue até amanhã, o que eu vou fazer? Não, Flávio, peraí. Você não consegue me entregar isso até amanhã às 5 horas? Entendeu? Depois que eu dei a opção para a pessoa e o prazo dela é muito longo, aí eu vou negociar e quero que ela me entregue até quando eu preciso, né? Mas você já deu a ela a responsabilidade. Isso é fundamental, né? Então é essa dica aí para definir prazo. Bom, ponto 4, acompanhe. Ponto 4, hein? Acompanhe, mas dê autonomia. Você note que tudo passa lá em conhecer o seu time, tá? Tudo passa por aquilo, por conhecer qual dos 4 perfis é do seu time. Se você ainda não está no meu curso Destravando a Sua Comunicação, aproveite, a gente está em condição promocional nesse exato momento. Eu não sei se quando você está vendo esse vídeo nós ainda estamos, mas aproveite aqui, clica aqui embaixo, tem um link. Esse link aí é para você conhecer todas as informações, o que é o nosso curso Destravando a Sua Comunicação, para fazer de você um líder com comunicação magnética, que tem um time engajado, que é respeitado pela sua equipe, reconhecido na sua empresa e, consequentemente, se torna uma referência na carreira. Tudo isso passa pela comunicação, né? Mas voltando aqui no ponto 4, você delegou. Se você sabe que o teu liderado ele tem um perfil mais criativo, você sabe que ele é um pouco mais desorganizado, ele tem um pouco mais de dificuldade de se planejar e fazer o que tem que ser feito. Então, a sua necessidade de acompanhamento é um pouco maior, é um pouco mais frequente. Agora, se você sabe que o teu liderado ele é mais impulsivo, ele é ativo, ele é automotivado, e você delegou para ele, se você ficar enchendo o saco dele antes do prazo de entrega, você vai passar uma mensagem para ele que você não confia nele. Nossa, pessoal, então o acompanhamento ele tem que ser sempre junto, ele tem que caminhar sempre junto com uma palavrinha mágica. Qual é a palavrinha mágica para o teu time? É autonomia. Você delegou, você pode cobrar, você pode verificar o andamento da tarefa, mas sempre dando autonomia, que é assim, mais ou menos assim, ô fulano, e aí, como é que está aquela tarefa lá? Está saindo bem? Você está com alguma dúvida? Precisa da minha ajuda para algo? Está tudo claro? Está tudo caminhando? Nota, você está se oferecendo como um suporte, mas em nenhum momento você meteu o dedo lá onde não é chamado, né?
E para fechar, né, uma das coisas mais importantes do mundo, para fazer o teu time fazer o que tem que ser feito, você precisa confiar nas pessoas que você lidera. Muito líder não consegue delegar porque ele não acredita nas pessoas. Ele simplesmente acha que aquela pessoa não dá conta. Ele fala, eu não vou delegar isso não porque ela não é capaz. Olha, se você não acredita na pessoa que você lidera, troque. Porque você está sendo injusto com ela. Uma vez que tem alguém no seu time, você precisa acreditar nas pessoas e esperar o melhor delas. Você precisa esperar o melhor de você e esperar o melhor das pessoas que você lidera. Senão você nunca vai conseguir delegar para elas. É certo que na primeira vez que você delegar, ela vai fazer a coisa muito bem feita, exatamente como você faz? Não. A chance é que ela não vai fazer tão bem feito assim. Mas você sabe que é questão de tempo para a pessoa aprimorar, entregar como você quer. Então você precisa ser capaz disso, de esperar o melhor das pessoas, de confiar nelas. Isso é um líder em ação. Isso é um líder que tem time de alta performance. As pessoas querem saber que você acredita nelas, que você respeita elas, que você confia nelas. Faça esse teste. Faça esse teste. Inclusive para cobrar o seu time, quando você acredita de verdade neles, isso te dá o direito de cobrá-los incisivamente. Porque você não está cobrando algo por puro egoísmo. Não, você está cobrando porque você sabe que aquela pessoa é capaz. Não é isso? Então esses 5 passos aqui, vamos recapitular. Conhecer o seu time, ser um bom comunicador, definir prazo, acompanhar, mas dar autonomia junto, confiar nas pessoas. Essa é a fórmula para fazer com que o teu time faça o que tem que ser feito e sobrar tempo para você fazer o que tem que ser feito, que é pensar na estratégia, ajustar continuamente, melhorar continuamente, pensar em alternativas de aumentar resultado, acompanhar indicadores. Isso é que um líder faz, é isso que um líder que cresce faz. Agora, a base de tudo isso você já deve ter percebido. Se eu fosse resumir tudo isso aqui para você, eu ia te falar o seguinte: como garantir que o seu time faça o que tem que ser feito? Seja um bom comunicador. O item 2, isso é o mais importante. Tudo isso que eu te falei é a habilidade de delegação. E a delegação é apenas uma das competências da comunicação. Então, se você quer se tornar um comunicador com maestria, aproveita agora o nosso preço promocional do melhor curso de comunicação do Brasil, nosso curso Destravando a Sua Comunicação. O Destravando a Sua Comunicação é muito mais do que esses cursinhos de oratória que você vê por aí. Talvez você tenha dificuldade de se comunicar lá na empresa, você trava para fazer uma entrevista importante, ou você trava em alguma reunião importante com os diretores da empresa, ou então você não consegue cobrar o seu liderado como tem que ser cobrado, então você não consegue conduzir reuniões, falar em público, eu não sei. Mas os cursos de oratória não resolvem isso. Os cursos de oratória te ensinam a melhorar a sua dicção, melhorar o seu tom de voz, a sua postura. Isso é importante, mas isso não muda a sua vida na empresa. O que muda a sua vida na empresa são 4 coisas, 4 pilares. 4 pilares. Você precisa de intenção, de intencionalidade, ou seja, você sabe exatamente o objetivo de cada conversa, de cada comunicação que você vai fazer. Você precisa de consciência dos meios, quais são os recursos que você tem à sua disposição para alcançar aquela intenção. Você precisa ter conexão, aprender a se conectar com as pessoas. Entrar no subconsciente delas. Tornar-se praticamente uma junto com ela. Para que você consiga persuadir. Para que você consiga fazer a pessoa tomar a melhor decisão. E por último, você precisa de contexto. Você precisa saber o ambiente que você está inserido para conseguir alcançar aquela intenção. Então esse é o método IC3. Intencionalidade, consciência, conexão e contexto. Isso torna você um comunicador magnético. Para você aprender mais sobre isso, entender o que é o curso Destravando a Sua Comunicação, clique aqui no link e assista uma apresentação gratuita que eu preparei para você. Se esse vídeo foi útil para você, eu te convido a deixar aí o seu like. Deixa o seu like, é assim que eu entendo que os conteúdos aqui que eu vou postando vai fazendo sentido para vocês. Um forte abraço e nos falamos no próximo vídeo.